Olá, boa noite. Hoje é 6/9/2024. Deus abençoe você e sua família. Então, nós não temos que ter iniquidade. A iniquidade é quando a gente não reconhece o direito do nosso próximo. Então, se o seu próximo é de determinada religião, e se você é de determinada religião, se você faz determinada coisa, o seu próximo faz determinada coisa, você tem que simplesmente entender a sua vida, entender a vida dele e buscar viver a vontade de Deus. Então, quem faz determinadas coisas e vive determinadas coisas, você tem que respeitar, lógico, tratar bem e, dependendo da sua religião, da sua fé, apoiar ou não. Mas mesmo que a sua religião, a sua fé não apoie, você tem que respeitar, eu e você, nós, o ser humano. Então, eu gosto muito de respeitar. Eu dormia na igreja, dormia no altar da igreja, o pastor comprava espetinhos e baião para mim, para outro amigo meu da igreja. E hoje a negada me chama de mendigo da igreja. Eu não sou mendigo da igreja. Eu continuo sendo um membro falho, errante, mas continuo sendo. E pretendo ser como eu era antes, mas seguindo o que eu era no passado. Êxodo 14, versículo 15. A passagem pelo meio do mar. Está escrito assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Então, quando o exército de Faraó apareceu e Moisés viu, então Moisés clamou a ele com o povo. Então Deus disse: Por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Eles tinham que continuar até o mar e, quando chegasse na beira do mar, Moisés tinha que botar o cajado e o mar abrir e eles passarem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então os filhos de Israel iam passar pelo meio do mar. O meio do mar aqui não está falando um braço do mar, não está falando uma lagoa, o meio do mar. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entre nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então todo o Faraó, será glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então todos morreram no Mar Vermelho. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando fui glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então todo mundo sabe dessa história. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles e para estes, e esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então toda noite o exército de o Faraó não conseguiu chegar até o povo de Israel. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. O mar se tornou em seco e as águas foram partidas. Então ficou uma parede de água de um lado, uma parede de água do outro, uma parede de lado de um lado, uma parede de água de um lado, uma parede de água do outro, e ficou em seco e o povo de Israel passou. Só para você ver a vontade de Deus. Enquanto Deus estava furioso com Israel, com seu exército, com o povo de Israel. Ou enquanto Deus estava irado com o Faraó, com o povo do Egito e com o exército do Egito, naquele tempo. O exército de Faraó. Não é no tempo de hoje, naquele tempo bíblico. Infelizmente, o Faraó não seguiu o exemplo do outro e fez tudo aquilo que é mal. Então Deus fez, veio um vento e abriu o mar. Então eles passaram, começaram a partir. E as águas foram partidas. Então houve um espaço grande entre um lado e o outro para o povo passar. Então o povo passou no meio do mar e chegou no outro lado do mar, e todos os exércitos egípcios pereceram.